Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, algo que o Senhor já tem colocado no meu coração para conversar com você já há alguns dias. Mas primeiro vamos olhar um pouco a uma genealogia que está lá no início do livro de Gênesis, a genealogia de Adão, na verdade, desde o começo, né, da criação. Adão viveu 930 anos, Sete, que foi o seu filho, viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã viveu 910 anos, depois Maalaleel viveu 895 anos, era uma turminha da pesada, né? Viveram tempos aí, anos de vida impensáveis para os nossos dias de hoje. Mas na sequência desse texto, lá em Gênesis capítulo 5, no verso 18 ao verso 24, é o texto que nós vamos ler, fala ainda de mais uma família. Diz assim: viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Interessante que dessas gerações aqui, Enoque foi o mais novinho. Ele viveu apenas 365 anos. Interessante também que Enoque foi pai de Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos. Mas a vida de Enoque foi diferente. É ele, né, a pessoa sobre quem nós vamos conversar hoje. Enoque teve algo de especial e ele é citado aqui como o homem que andou com Deus, andou Enoque com Deus. Desde o Éden, desde a criação do mundo, quando Deus criou ali Adão e Eva, né? A palavra de Deus diz que Deus passeava pelo jardim no final do dia para conversar com Adão e Eva. Então, isso nos mostra que Deus sempre desejou ter intimidade com os seus filhos, né? Mas para ser íntimos de Deus, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos desejar conhecê-lo. A intimidade é algo que vem pela convivência, pelo caminhar junto, pelas experiências dia a dia. Se nós tomarmos como exemplo as pessoas da nossa família, quanto mais convivemos dentro da nossa casa, ainda mais esse tempo que temos passado mais juntos, mais nós vamos conhecendo essas pessoas que convivem conosco. Você vai conhecendo as expressões do rosto, vai aprendendo a fazer essa leitura, né, de como a pessoa se sente, só de olhar para ela, você vai aprendendo a conhecer quais são os gostos, quais são as vontades, o que a pessoa mais gosta de fazer, quais são os seus sonhos, tudo isso vem pela intimidade, pela convivência. Assim também, né, a intimidade que nós precisamos ter com Deus, né, para poder conhecê-lo, para saber mais sobre Deus. A intimidade de Enoque com Deus foi tão grande que diz o texto ali que Deus o tomou para si. E vem na minha mente que é quase como se não tivesse mais lugar para Enoque aqui na Terra, né? Ele não, a experiência dele com Deus talvez fosse tão grande que ele já não se identificava mais aqui, né, com a Terra. E Deus o leva para si. Tem mais uma pessoa que foi tratada dessa forma com Deus, que foi Elias. O profeta Elias também foi trasladado, né? E no Velho Testamento são essas duas pessoas que Deus tratou dessa forma.
Então, são pessoas especiais. Interessante que Deus, ele se revela, ele se dá a conhecer para aqueles que buscam a ele, né? Tem um versículo também que eu gosto bastante, lá em Salmo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o Senhor se revela àqueles que o temem, àqueles que o buscam, como se o Senhor realmente ele se aproximasse, né, de uma forma especial daqueles que estão buscando a Ele. Numa outra tradução diz sobre os segredos do Senhor, né? Aquilo que é mais profundo sobre Deus, Ele dá a conhecer a pessoas especiais. Enoque, ele mereceu ser mencionado até na galeria da fé, né? Ali em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque viveu 365 anos, né? E esses anos foram vividos na presença, no temor do Senhor. Nós não temos tudo isso para viver aqui, né? Os nossos anos foram abreviados por várias circunstâncias, né? Porque Deus permitiu assim. Mas os dias que nós temos para viver precisam ser dias vividos na presença do Senhor, precisam ser dias nos quais nós andamos com Deus, nos quais nós buscamos conhecê-lo, e quanto mais você buscar conhecer a Deus, mais ele vai se revelar a você, né? Eu tenho visto vários testemunhos, talvez você já ouviu também falar, de pessoas que o Senhor mesmo se revelou a elas, né? Pessoas até incrédulas, às vezes muçulmanos, pessoas que não tinham uma outra forma de conhecer a Deus, mas começaram a buscar e Deus se revelou de forma especial a essas pessoas, né? E Deus vai se revelando à medida que nós buscamos conhecê-lo. Você tem a palavra de Deus, você tem acesso, né, a ela, você pode orar, você pode falar com Deus, mas você precisa aprender a ouvir a Deus. Provavelmente Enoque fazia isso também, né? Enoque sabia ouvir a Deus, ele sabia identificar a voz de Deus no meio de tantas outras vozes, né? Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos parar e precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Que você não seja confundido, né, com outras vozes, com tantas palavras que existem por aí, mas busque a Deus, busque a intimidade com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar a você de uma forma especial, né, como Ele tem feito a homens e a mulheres que se dedicam a Ele, né, no decorrer de toda essa história, temos vários exemplos, e que possamos nós ser essas pessoas também, amém? Vamos orar por isso? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela vida de Enoque, que tantos anos depois, ainda, Senhor, é um exemplo para nós. O Senhor fez questão de deixar registrado algo sobre ele, ó Pai, porque foi alguém que temeu ao Senhor, alguém que andou com o Senhor e alguém que o Senhor desejou ter mais próximo de si. Muito obrigado, Pai, por esse exemplo que toca os nossos corações e que o nosso desejo hoje, Senhor, possa ser também de buscar ao Senhor, de caminhar contigo, de experimentar algo diferente com o Senhor, aquela intimidade de convivência, de convívio que nós podemos ter contigo, ó Pai. Que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, que esse seja de fato o desejo do nosso coração, que possamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, acima de toda e qualquer outra coisa, Senhor, que possa ser oferecida a nós. Nós te bendizemos nesse dia, pedimos a tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa que está orando agora comigo, que o Senhor conhece
cada um desses corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, conduza sempre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando o seu dia e que você continue caminhando com Deus.